Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, Parte 3 Capítulo 10. O mundo lá fora. Após a partida de Roshi, Rudeus enfrentou um vazio silencioso nos dias seguintes. A casa parecia maior, os estudos mais solitários. Mas a lição que aprenderá com sua tutora permanecia. O mundo não era apenas algo a ser temido, mas também a ser explorado. Pela primeira vez desde seu renascimento, ele começou a sair sozinho. Primeiro, apenas até o limite da propriedade. Depois, até o bosque próximo. Paul monitorava a distância, discretamente, mas permitia que o filho se aventurasse. O ar livre trazia sensações esquecidas. O cheiro da terra após a chuva, o sussurro do vento entre as folhas, a textura da grama sob seus pés. Para o homem que havia vivido trancado em um quarto escuro por décadas, cada experiência era um pequeno milagre. Foi em uma dessas incursões, perto do riacho que marcava o limite entre a vila e a floresta, que Rudeus ouviu vozes agressivas. Capítulo 11. O resgate. 3 garotos mais velhos cercavam uma figura pequena e encolhida perto das pedras do riacho. Demônio de olhos verdes. Zombava um deles, empurrando a criança. Seu cabelo era da cor de erva podre. Gritava outro, arrancando um punhado de cabelos longos e esverdeados. A criança, Rudeus inicialmente supôs que fosse um menino por causa das roupas simples, tentava proteger o rosto, emitindo sons abafados de angústia. Um acesso de raiva fria subiu pela espinha de Rudeus. Não era a fúria explosiva da juventude, mas a indignação profunda de um adulto que conhecia o custo da crueldade sem motivo. As memórias de seu próprio bullying voltaram, mas desta vez misturadas com a determinação que faltara em sua vida anterior. Parem! Sua voz soou mais firme do que ele esperava. Os 3 valentões viraram-se, surpresos. Ah, é o filho do cavaleiro, riu o maior deles. Vai fazer algo, magricela? Rudeus não respondeu. Em vez disso, levantou a mão. O ar em volta dele começou a vibrar. Pedras pequenas do leito do riacho levantaram-se, pairando. Os valentões recuaram, seus olhos arregalados. A magia não era comum na vila, e certamente não nas mãos de uma criança. É um feiticeiro. Gaguejou um deles. Mal assombrado. Disse outro, já em fuga. Em segundos, haviam desaparecido na direção da vila. Rudeus dissipou a magia e aproximou-se da criança, que ainda estava encolhida. Está bem. Se foram. Olhos verdes como esmeraldas, belos, apesar do medo, encararam-no debaixo de uma franja desalinhada. O cabelo era de um verde musgo incomum, e as orelhas eram levemente pontudas. Um meio-elfo, Rudeus percebeu. Na região, os meio-elfos enfrentavam um preconceito ainda maior que os demônios como Roshi. Sou Rudeus, disse ele, oferecendo a mão. Rudeus Greirat. A criança hesitou, então pegou sua mão. A voz que saiu era suave, quase musical, mas carregada de hesitação. Silp. Capítulo 12. Uma amizade improvável. Nos dias seguintes, Silp começou a aparecer perto da casa dos Greirat. Primeiro, apenas observando à distância. Depois, aproximando-se quando Rudeus praticava magia no quintal. Você não usa palavras, Silp comentou timidamente em uma tarde. Rudeus pausou sua prática com uma bola de água. Não preciso. Apenas visualizo o que quero acontecer. Silp inclinou a cabeça, pensativa. Eu também consigo fazer isso às vezes. Com o vento. Intrigado, Rudeus incentivou. Mostre-me. Com hesitação, Silp ergueu a mão. Uma brisa suave começou a circular em torno deles, trazendo o cheiro de flores silvestres. Não era um feitiço estruturado, era instintivo, orgânico, como se ela sussurrasse ao vento e ele respondesse. Rudeus sentiu um frio na espinha. Talento natural. Algo raro, mesmo neste mundo. Quer aprender mais? Ele ofereceu. Os olhos verdes de Silp brilharam. Posso? Assim começou seu acordo não dito. Rudeus ensinava o que aprenderá com Roshi: controle, eficiência, os fundamentos que faltavam à abordagem intuitiva de Silp. Em troca, Silp mostrava pequenos truques com o vento que nunca ocorreram a Rudeus, uma conexão quase espiritual com os elementos.
Zenith, ao descobrir a nova amizade, convidou Silp para jantar. A menina, Rudeus ainda acreditava ser um menino, era tímida, mas educada, com modos delicados que contrastavam com suas roupas rústicas. E seus pais, Silp? Perguntou Zenith suavemente durante a refeição. Silp baixou os olhos para o prato. Minha mãe trabalha longe. Meu pai é humano. Ele não fala mais com a gente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Paul, que mudou de assunto com uma piada desajeitada. Rudeus percebeu a dor por trás daquela omissão e sentiu um desejo protetor crescer dentro dele. Capítulo 13. A tempestade e a revelação. 6 meses após se conhecerem, uma tempestade súbita pegou Rudeus e Silp longe de casa durante uma sessão de treino perto da floresta. A chuva caía torrencial, transformando caminhos em riachos de lama. Vamos para minha casa! Rudeus gritou sobre o estrondo dos trovões. Correram sob a chuva gelada, chegando encharcados e tremendo na porta dos Greirat. Zenith, preocupada, os arrastou para dentro. Roupas molhadas vão deixá-los doentes. Para o banho, os dois. O banho da família Greirat era uma sala com uma banheira de madeira que podia ser preenchida com água aquecida por magia. Rudeus, ainda pensando em Silp como um garoto, começou a tirar sua própria túnica encharcada. Silp, rápido, tire essas roupas molhadas antes que você pegue um resfriado. Silp recuou, cobrindo-se. Não, está tudo bem. Não está tudo bem, você está tremendo. Aqui, eu ajudo. Em seu impulso de proteger o amigo, Rudeus agarrou a túnica de Silp. A resistência da criança, surpreendentemente forte para seu tamanho, fez com que o tecido rasgasse com um som agudo. E então Rudeus viu os traços delicados que atribuíram uma aparência elfina. A voz suave. Os modos cuidadosos. Tudo se encaixou em um instante de horror crescente. Silp não era um menino. Ela estava encolhida agora, tentando cobrir-se com os pedaços rasgados da túnica, seu rosto uma máscara de vergonha e terror. Você é uma menina, sussurrou Rudeus, sua mente girando. As memórias de sua vida passada inundaram-no, sua incapacidade de se relacionar, seu isolamento, sua vergonha. E agora, em sua tentativa desastrosa de ajudar, repetira os padrões da invasão de privacidade que tanto odiava. Sinto muito, ele disse, a voz fraca. Eu realmente não sabia. Silp não respondeu. Apenas olhou para ele com aqueles olhos verdes enormes, cheios de lágrimas não derramadas, antes de correr para fora da sala, deixando Rudeus paralisado pelo remorso. Capítulo 14. O distanciamento. Nos dias que se seguiram, Silpiet, como Rudeus agora sabia ser seu nome completo, desapareceu. Ele procurou nos lugares onde costumavam treinar, perguntou discretamente na vila, mas ela parecia ter evaporado. A culpa consumia-o, misturando-se com a vergonha de sua vida anterior. Ele, que jurara ser diferente, cometera um erro tão fundamental. Zenith tentou consolá-lo. Ela voltará quando estiver pronta, Rude. Mas as semanas passaram, e Silpiet não retornou. Rudeus mergulhou no treino, magia, espada, estudos, com uma intensidade quase autoflageladora. Cada sucesso parecia vazio sem alguém para compartilhar. Paul observava, preocupado. Ele está carregando muito peso para alguém tão jovem. Foi em uma tarde particularmente sombria, enquanto Rudeus praticava feitiços de vento sozinho no quintal, que uma voz hesitante falou atrás dele. Você está misturando muito o fluxo de mana na transição entre a terceira e quarta sequência. Rudeus virou-se tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Silpiet estava ali, um pouco mais magra, seus cabelos verdes agora presos de maneira simples, mas deliberadamente feminina. Usava um vestido modesto que Zenith devia ter deixado para ela. Silpiet, ele corrigiu-se, sua voz trêmula. Eu não tenho palavras para dizer o quanto lamento. Foi uma invasão horrível, e ela interrompeu, não com raiva, mas com uma seriedade surpreendente. Eu também menti. Durante todos esses meses. Deveria ter dito a verdade. Rudeus sacudiu a cabeça. Não, a culpa foi minha.
Presumi, forcei, na minha vida. Ele parou, percebendo que quase revelará demais. Silpiet deu um passo à frente. Minha mãe disse que devo ser cuidadosa. Que as pessoas podem machucar-me se souberem que sou uma menina meio elfa. Mas você nunca me machucou de verdade. Só assustou. Ela estendeu a mão, um gesto pequeno e corajoso. Posso continuar aprendendo magia com você? Rudeus olhou para aquela mão pequena, depois para seu rosto sério. A última peça de seu trauma da vida anterior pareceu se desprender naquele momento. Ele não era mais aquele homem impotente. Podia consertar coisas. Podia fazer melhor. Pegou sua mão com cuidado, como se segurasse algo precioso, porque era. Eu gostaria muito, disse ele, e pela primeira vez em semanas, seu sorriso foi genuíno. E Silpiet, você é a primeira amiga verdadeira que fiz nesta vida. Prometo ser digno dessa amizade. Os olhos verdes dela brilharam com lágrimas, mas desta vez não eram de medo. E quando ela sorriu de volta, pequeno e vacilante, Rudeus sentiu algo que não experimentara em 2 vidas inteiras. A pura, simples alegria de uma conexão verdadeira. Capítulo 15. O novo começo. A amizade que renasceu foi diferente, mais consciente, mais respeitosa, mas também mais profunda. Silpiet começou a visitar regularmente, agora com a bênção de sua mãe, que finalmente conheceu os Greirat. Rudeus ajustou seu ensino, tornando-o mais estruturado. Silpiet, por sua vez, florescia. Seu talento natural com vento, combinado com a disciplina que Rudeus ensinara, produzia resultados notáveis. Em uma tarde ensolarada, enquanto observava Silpiet praticar um redemoinho controlado, Rudeus percebeu algo que o fez parar. Eu a amo. Não com a paixão confusa de um adulto por uma criança, sua mente adulta reconhecia a imoralidade disso, mas com a clareza profunda de saber que essa pessoa importava. Silpiet era sua primeira conexão genuína, seu primeiro sucesso em superar os traumas do passado. Ele prometeu a si mesmo, ali mesmo, sob a luz do sol filtrada pelas folhas, protegeria essa amizade. Apoiaria seu crescimento. E quando fossem mais velhos, quando fosse apropriado, talvez pudesse falar de sentimentos diferentes. Mas por agora, era suficiente vê-la rir quando dominava um novo feitiço, ou a maneira como seus olhos verdes brilhavam quando explicava algo que ela entendia. Rude. A voz dela quebrou seus pensamentos. Você está bem. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro e despreocupado. Nunca estive melhor, Silpiri. Nunca estive melhor. O vento brincava com seus cabelos, o dela verde como a floresta, o dele marrom como a terra, entrelaçando-os momentaneamente antes de seguir seu caminho. Como eles, pensou Rudeus. Diferentes, mas conectados. Feridos, mas curando-se juntos. E pela primeira vez em 2 vidas, ele sentiu que talvez, apenas talvez, merecesse essa felicidade. Fim da parte 3 continua.